exclui praticamente a janela econômica. E você também acaba não contemplando variáveis que vêm dos ecossistemas. Nós não temos métrica para, dentro da análise de vida, para medir isso. Mas ela é uma ferramenta interessantíssima, porque ela consegue, pelo menos, medir o processo de forma mais estruturada, desde o nascimento daquele produto, daquela matéria-prima, até o seu descarte, né? Mas ele não mede os impactos que aquilo provoca no meio ambiente, os recursos que eu estou utilizando ou não. E tem uma outra ferramenta muito também conhecida, que está bastante hoje em voga, que é a pegada ecológica. A pegada ecológica, ela procura representar tudo aquilo em relação ao espaço ecológico que eu uso para poder fazer alguma coisa, utilizar aquilo. E a janela dela é um pouco mais estreita ainda do que a avaliação do ciclo de vida. Ele praticamente não pega boa parte dos ecossistemas, ele pega parte só do processo produtivo, não entra na janela econômica e praticamente não avalia impactos, que é uma variável bastante crítica também para os nossos sistemas. E tem uma ferramenta também chamada avaliação em energia, que é objeto da nossa palestra hoje, que foi desenvolvida por um pesquisador chamado Odum, e ele propôs alguma coisa diferente. Ele queria medir, na verdade, ele queria somar coisas diferentes. Ele queria poder juntar métricas de diferentes formas. Por exemplo, como é que eu somo o trabalho humano, quantas calorias eu gastei para chegar aqui na USP hoje, com o conhecimento que eu tive que desenvolver para falar isso para vocês hoje. Ou com o dinheiro que eu gastei, por exemplo, para poder pagar a gasolina que eu cheguei até aqui, não sei. Como é que eu somo, por exemplo, a quantidade de água que uma empresa utilizou com a poluição que ela gerou no meio ambiente? Ou com o dejeto que ela jogou no rio, que aquilo pode ter matado peixes, aquilo pode ter destruído um ecossistema. Como é que eu somo, por exemplo, o que eu paguei para o fornecedor, que é conhecido, está na contabilidade, com o uso do aço que teve que fazer um buraco no chão e aquilo teve que ser... nós perdemos floresta, perdemos área para agricultura, pessoas podem ter morrido por fazer aquilo. Como é que eu somo isso tudo? Essa era a preocupação do Odum, somar coisas diferentes. Então ele resolveu criar uma métrica comum. A unidade que ele resolveu medir chama-se energia, com M, que não é energia, que é uma unidade comum de energia solar. Ele criou um único denominador. Falou, vamos pegar uma unidade de energia solar e medir quanto que a gente gasta tudo em cima dessa unidade. E a grande vantagem também do Odum foi que ele conseguiu pegar todo esse fluxo de energia e classificar em 3 grupos. O que era fluxo econômico, ou seja, fluxo de dinheiro, o que é fluxo de recursos naturais, R, que são renováveis. A princípio, para eu usar os recursos renováveis, eu não preciso pagar por eles, porque eu não pago pelo oxigênio que eu respiro, eu não pago pelo sol, eu não pago pelo vento, eu não pago pela água da chuva. E os recursos N, que são os não renováveis, que são bastante críticos, porque os não renováveis estão em extinção. Uma das leis da sustentabilidade é eu utilizar os não renováveis de forma equilibrada, que não ultrapassa a velocidade que eu tenho de substituição pelos renováveis. Se olhar hoje, a indústria está fazendo isso. As empresas estão muito preocupadas com isso. Substituir recursos não renováveis por recursos renováveis. E são as empresas, com certeza, que vão ter valor nas bolsas, que vão apresentar valor para os investidores, porque são elas que sobreviverão à medida que os recursos renováveis vão substituindo os não renováveis. Então o Odum criou essa ferramenta, essa metodologia que eu consigo contabilizar coisas diferentes, dinheiro com poluição, com impacto, com o que eu usei de mão de obra, com o que eu usei de energia, de trabalho, tudo numa unidade única chamada
energia solar, que é a quantidade de energia solar que eu uso para produzir um joule. Ele chamou de SEG isso. Nós vamos aqui fazer cálculo em SEG, mas o objetivo é mostrar para você que existe uma métrica comum para fazer isso. Então, o que é a energia defendida por Odom? É a quantidade de energia solar necessária que eu uso, direta e indiretamente, para obter um produto, um bem ou um serviço, num determinado processo. A pegada ecológica tenta fazer isso também, onde ele consegue computar a quantidade de território que você utiliza para poder manter um processo. E a unidade aqui é SEG, que é Joule de energia solar. Estou dando um exemplo aqui de uma contabilidade ambiental em energia para a produção de um cereal, por exemplo. Então, o que se faz? Se mede a quantidade de energia solar em joules que aquela área para produzir o cereal recebe por ano. Isso é um recurso gratuito, ninguém paga por isso. O sol fornece de forma gratuita. Chuva também, a quantidade de chuva que é necessária. Vento, sem vento você não consegue produzir. Você tem calor geotérmico, a terra oferece calor. Isso também é gratuito, vem lá do núcleo. Você tem erosão do solo. Para você produzir, a chuva e o vento provocam erosão. Isso é um problema. Você usa fertilizante, epa, isso aqui é dinheiro, isso aqui eu sei quanto que eu paguei pelo fertilizante. A gente usa combustível, a gente usa máquinas, trabalho humano também. Só que a gente pega coisas de unidades diferentes e transforma tudo em SEG. Aí a gente soma isso e a gente determina quanto nós utilizamos de energia para produzir um cereal. A gente conseguiu somar coisas totalmente diferentes. Claro que algumas dessas coisas aqui estão no sistema contábil tradicional, outras não. Algumas eu tive que pagar em dinheiro, outras eu não precisei pagar. Agora, aquilo que é renovável, eu de fato não preciso pagar, porque ele é abundante. Agora, aquilo que é não renovável, eu deveria pagar por isso. Eu deveria pagar por isso. Até citei, por exemplo, agora, conversando com o Kassai antes do nosso encontro, o município de São Caetano do Sul, que tem aqui ao lado de São Paulo, que é o melhor IDH do Brasil, é um município que tem 12 km². Um pedacinho de terra lá custa uma fortuna. Se você entrar em São Caetano, do lado esquerdo ali da cidade, tem uma área totalmente proibida de você pisar. São vários hectares que estão lá, tem um muro alto que cerca aquilo, atrás da Universidade lá de São Caetano, depois da linha do trem. Tem um muro alto e alguns prédios antigos, lá tinha uma fábrica do Matarazzo, que fabricava BHC, que era um pesticida. E para produzir esse negócio, eles contaminaram o subsolo. E como São Caetano é uma área muito cara, vários prefeitos tentaram já descontaminar aquilo. E a conclusão que tem é que é caríssimo para descontar. Tem que tirar aquela terra toda contaminada. E o que fazer com a terra contaminada? Vai jogar onde? Vai contaminar outros locais? Teria que colocar em barris blindados de aço inox. O custo disso é de bilhões e bilhões de dólares. Você vê o passivo que uma empresa gerou para ficar um local totalmente inabitável hoje no centro do município de São Caetano do Sul. Você passar por aí de carro, tem placas, não entre, área poluída, não entre. E se entrar, certamente vai aparecer alguém lá do poder público para te retirar. Você vai ser contaminado. Esse é um trabalho impacto, quer dizer, o impacto dessa atividade produtiva, se fosse medir isso em dinheiro, teria um custo imensurável, mas eu posso medir em outras unidades também. Então, qual é o objetivo da energia? É você medir coisas diferentes que englobam toda essa janela. Uma das críticas que nós fazemos à análise de energia é porque ele também não consegue avaliar impactos. A energia não entra nessa janela aqui. Ela consegue medir quanto que eu usei de vento, de chuva, de água, de energia solar, de recurso renovável, de não renovável, de petróleo, de mão de obra, de conhecimento, de trabalho humano, quanto que eu gerei de resíduo, mas eu não consigo fazer avaliação de impacto. Nós temos outras ferramentas que possibilitam isso, até para fazer avaliação de impacto. Então,
A grande vantagem dessa metodologia é você poder medir coisas de unidades diferentes. Somar dinheiro com água. Somar recurso natural com conhecimento. Desde que eu transforme tudo numa única métrica contábil. A gente chama também de contabilidade em energia. Eu gosto mais do nome contabilidade em energia, porque é uma contabilidade. Se você analisar, por exemplo, os movimentos que nós temos na Bolsa hoje, a partir de 2008, para você entrar no índice de sustentabilidade empresarial na Bolsa, você precisa, na hora de preencher o questionário, separar o que é R do que é N. A partir de 2008. Porque quanto mais eu uso de R, mais eu estou prolongando a vida das empresas e dos ecossistemas. E quanto mais N eu vou extraindo, eu vou comprometendo a biosfera, vou esgotando aquele recurso, como está esgotando o petróleo, o ferro. Já tem um acordo da indústria automobilística tentando proibir fabricar automóvel com aço. Preservar o aço para coisas mais nobres. Aquele, como é que chama aquele ex-caminhoneiro que escreveu lá os filmes, o Avatar? James Cameron. Ele era caminhoneiro, né? Ele era um caminhoneiro que escreveu também aquela série que eu gosto muito, eu assistia muito, o Vingador do Schwarzenegger, como é que chama? Exterminador do Futuro. Foi ele que escreveu. E está lançando uma empresa na Bolsa. O projeto dele é buscar materiais que estão se esgotando na Terra no espaço. Fazer mineração espacial. Ele vai lançar uma empresa na Bolsa para isso. E a Caterpillar já desenvolveu equipamento junto com a NASA. Poder buscar lá fora. Isso já está sendo estruturado. Eu peguei uma contabilidade aqui em energia de 3 empresas conhecidas que estão na Bolsa, que é a Sabesp, a Copasa, a Sanepar e a Casan. São as empresas de tratamento de esgoto sanitário e água, que todo mundo conhece. Isso aqui foi feito com base nos balanços publicados em 2009, que foi o trabalho da minha tese, que só pôde ser concluída graças à ajuda do Kassai, porque o Kassai chegou lá e deu uma arrumada naquilo que a gente não conseguia fazer. Eu conheci o Kassai de forma aleatória, né? A gente estava terminando a minha tese e eu e o meu orientador quase loucos lá para terminar aquilo, que é uma métrica complexa. Aí ele entrou na plataforma Lattes e falou, deixa eu ver alguém que lida com isso daqui, mas na parte contábil. Aí, buscando a plataforma Lattes, achou o Kassai. Foi aleatório. Ainda bem que fizemos isso. Aqui fizemos um diagrama das relações dessas empresas. Aqui tem a Sabesp, a Casan, aquela coisa toda. O que ela faz? Ela recebe recursos da natureza que são renováveis, vento, chuva, água limpa, e usa recursos não renováveis. Por quê? Para ela poder tratar isso tudo, ela usa produtos químicos, cloro, maquinário, tudo é não renovável. E é claro que ela recebe serviços dos ecossistemas, porque ela tem mananciais, ela tem poços artesianos, e ela gera produtos que são de uso de todos nós. Água tratada. E ela também recebe recursos dos fornecedores, recursos pagos do ambiente econômico. E para fazer isso tudo ela gera resíduos, e nós também geramos resíduos, que isso aqui acaba impactando nos ecossistemas. E os ecossistemas são alimentados basicamente pelo Sol, que é o grande provedor de energia gratuita. Então nós fizemos as medições com base nos balanços, transformando tudo em SEG, que é a unidade lá proposta pelo Oldham, e analisando todas as trocas que essas empresas fazem com o meio ambiente. A gente pode pegar, inclusive, recursos como energia solar, dinheiro que foi pago, transforma tudo nessa única unidade. E aí nós concluímos aqui, fizemos um balanço diferente. O que nós fizemos? Nós pegamos tudo que o cliente recebe dessas empresas e transformamos em energia. Que é a água tratada, o conforto de ter esse produto que é tão escasso. E depois nós pegamos também o que os clientes pagam por isso.
porque nós pagamos a conta de água, que pode ser transformada também em SEG. E aí fizemos a relação, o que ele recebe e o que ele paga. Ou seja, no caso da Sabesp, a gente só paga por 43% do que a gente recebe da empresa. Ou seja, ela usa muito mais recursos da natureza do que ela paga aos fornecedores. Então, o grande fornecedor do que a Sabesp oferece para nós é o meio ambiente. E nós não pagamos por isso. Isso tem diversas formas de nós analisarmos isso. Nós poderíamos dizer que, então, há um espaço aqui até para aumentar a conta de água, né? E é claro que, mas também não pode entregar o dinheiro para a Sabesp, porque você pode enriquecer aqui o acionista, não. Você entrega mais dinheiro, ela vai distribuir dividendo. Então, eu devo reverter esse dinheiro para onde? Talvez para preservação de mananciais, preservação da biosfera. Então, seria uma forma de pagar, por exemplo, pelos recursos gratuitos que nós temos da natureza. No caso da Copasa, observe que eles pagam menos ainda. E a empresa que mais explora os recursos ambientais é a Casan, lá de Santa Catarina. Ou seja, o consumidor só paga por 36% do que ele recebe. Mas isso aqui é a quantidade que nós temos de energia recebida. Depois eu fiz um outro gráfico em relação ao uso de N. Por que N? N é um recurso crítico. Por que é um recurso crítico? Porque é não renovável. Isso aqui acaba. N acaba. Petróleo acaba. Ferro acaba. Ouro acaba. Mesmo que a gente consiga reciclar esse negócio, para eu reciclar eu preciso usar energia, né? Preciso usar água. Preciso transportar isso. Então, por exemplo, quando você faz o quanto que a Sabesp usa de N, ela é a empresa mais eficiente que tem entre as três. Por quê? Para produzir esse benefício que ela oferece para nós, que nós pagamos muito pouco por isso, ela usa pouco de N, ó. Ou seja, ela usa mais os recursos R, que são gratuitos da natureza. Então ela é muito mais eficiente do que as demais. Isso tem que ter um valor percebido para isso. Os investidores têm que perceber isso. Porque quanto menos N eu uso, mais eu estou prolongando a vida dos ecossistemas. E se fizermos esse gráfico ainda comparando com R é ótimo, porque quanto mais vento eu utilizar, eu não estou causando impacto com isso. Quanto mais energia solar eu utilizar, melhor é para os ecossistemas. Eu não estou extraindo petróleo, não estou consumindo combustível fóssil. A Sabesp é a empresa que mais utiliza recursos R na sua produção. Ou seja, ela usa menos N mais R, e esse é um valor que tem que ser percebido pelas pessoas. Porque ela prolonga a vida dos ecossistemas e ela agrega muito mais valor à sustentabilidade ambiental do que as demais. Porque ela usa mais R e menos N. Aqui eu não fiz medição de impacto. As métricas são bastante complexas, mas teríamos que medir os impactos também. Impactos que ela provoca para fazer a produção disso tudo. Nós temos um índice na Bolsa que ele mede essa coisa da sustentabilidade, que é um tema complexo. É claro que a questão da sustentabilidade na Bolsa não está ligada só ao meio ambiente. Tem muitos outros fatores que contribuem para isso. Mas, quando você pega o sistema de ponderação da Bolsa, a questão ambiental já representa 62% dos pesos dos índices. Então, quer dizer, a própria Bolsa de Valores, que é o locus onde os investidores se encontram e onde as empresas vão buscar recursos para suas atividades, quer dizer, já existe um entendimento que a questão da sustentabilidade, o peso ambiental é muito grande. Aqui eu peguei, para você pleitear a fazer parte do índice, você tem que responder um questionário, tem que comprovar uma série de coisas, e isso foi criado em 2005. Então o que eu fiz? Eu peguei desde 2005 até 2013 as questões que nós temos que responder para poder
pleitear uma empresa a fazer parte do ISE. É claro que não é só responder questões, tem que comprovar aqui algumas coisas, aquelas mais críticas. Então você vê que as questões de natureza ambiental, elas, do total, elas representavam 35% em 2005, e hoje elas têm uma representatividade de 54% do total de quesitos que eu sou obrigado a responder. Ela chegou a atingir 62% em 2008. É claro que aqui eu coloquei quantidade de questões, mas é uma forma de eu avaliar o quanto a questão ambiental é importante, até para inserção no índice. E ambiental, eu somei a questão ambiental propriamente dita, aquela que é ambiental para instituições financeiras, aquilo que envolve mudança climática, que começou em 2010, e aquilo que envolve, somando tudo isso, o ambiental geral. E aí vem uma questão, quer dizer, se a questão ambiental hoje está tão ligada aos ecossistemas naturais, será que os investidores percebem isso? Quer dizer, o único jeito de saber se eles percebem isso é olhar um pouquinho o comportamento do ISE, que é o principal indicador que nós temos de sustentabilidade das empresas. É o mais visível possível, tem um critério para entrada, não é aleatório, tem medições científicas. Então, quando você pega o comportamento do ISE, esse aqui é o comportamento bursátil, que já envolve a cotação da ação com distribuição de dividendos. O índice, em 2006, o ISE valorizou 37, enquanto o Ibovespa 32. Em 2007 foi um pouco diferente, mas pegando o acumulado desde que o ISE existe, observe que o comportamento do ISE é bem melhor do que o comportamento do Ibovespa. Aqui nós temos as ações que representam maior negociabilidade. Então, enquanto o Ibovespa teve um desempenho médio de 0,7 ao mês nesse período, o ISE teve 1,1. Isso é uma forma de mostrar que os investidores reconhecem essa variável chamada sustentabilidade. Não é um modismo, não é um... Reconhece de fato. Como? Privilegiando as empresas de fato que estão preocupadas com isso, que estão empenhadas nisso. Isso aqui é um dado público, não é? São dados reais. Dúvidas, contribuições, críticas, sugestões? Que vai ter uma prova agora, e são 10 questões que nós fizemos, para você poder responder, e é claro que a sua aprovação depende do bom desempenho nessa prova agora.